Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. Hoje, o tema é bem interessante. A tecnologia de ponta encontrando uma instituição, digamos, secular, né? Como a inteligência artificial e, mais especificamente, o ChatGPT, está começando a ser usada num cartório de registro de imóveis. Exatamente. E a gente está baseando a nossa conversa nos materiais bem específicos de um curso interno mesmo, chamado Introdução à Inteligência Artificial no Cartório, aplicações práticas com o ChatGPT. Ah, legal. Então a fonte é bem direcionada. Sim, analisamos os módulos, eles vão assim desde o básico de IA, sabe, até as aplicações ali no dia a dia do cartório e passam também por ética, LGPD e até como o curso avalia o pessoal. Entendi. Então, nosso objetivo aqui é meio que destilar o que esses materiais ensinam, né? Ver qual o potencial real dessa tecnologia como uma ferramenta de apoio mesmo. Isso. E também quais os cuidados que são super importantes e como eles medem se os colaboradores aprenderam a usar a IA de forma, digamos, consciente, ética e eficiente. Perfeito. Então, vamos começar tentando desmistificar um pouco essa tal de IA para o contexto do cartório. Vamos lá. De forma simples, a IA são sistemas de computador que fazem tarefas que normalmente, bom, exigiriam inteligência humana. Mas, olha, é crucial focar na IA que a gente tem hoje, que é a IA restrita. Certo, a IA restrita, quer dizer, ela é boa em tarefas específicas, nada daquela coisa de ficção científica, de consciência própria. Nada disso, é bem focada. E ela aprende como? O material do curso fala muito em aprendizado de máquina, o machine learning. Sim, machine learning. Como funciona isso na prática? É o processo pelo qual a IA aprende com dados, com exemplos. O curso usa uma analogia interessante. Pensa num colaborador novo aprendendo as tarefas no cartório. Ele observa, pratica, vê exemplos, né? Aham. A IA faz algo parecido, mas com algoritmos. Ela identifica padrões nesses dados que a gente fornece para ela durante um processo chamado treinamento. E tem tipos diferentes desse aprendizado, certo? Para o cartório, o tal do aprendizado supervisionado, que usa exemplos já rotulados, tipo identificar uma cláusula num contrato. Parece ser o mais relevante. Exato, esse é um dos principais. Mas, sabe, essa analogia com o colaborador, ela é útil, mas tem um limite, né? Como assim? Porque o colaborador desenvolve julgamento, entende o contexto. A IA, por enquanto, ela é muito boa em reconhecer padrões que ela viu nos dados de treino, mas não tem esse discernimento humano. É uma distinção importante. Entendi. Ela replica padrões, não pensa como a gente. E para o cartório, quais áreas da IA o curso destaca mais? Duas principalmente. O processamento de linguagem natural, o PLN, que é fundamental para entender e gerar textos, né, documentos e tudo mais, e também a visão computacional, para interpretar imagens, como no OCR para digitalizar documentos antigos, por exemplo. Certo. PLN e visão computacional. Ok, o básico da IA está mais claro. Agora, e o chat GPT? O nome GPT é Generative Pre-trained Transformer. Generative porque gera texto. Pré-treinado porque aprendeu com uma quantidade imensa de textos da internet, livros, artigos, sites. E Transformer. O que essa arquitetura Transformer tem de especial para lidar com texto? Olha, sem entrar num detalhe técnico muito pesado, a arquitetura Transformer é muito boa em entender as relações entre as palavras, o contexto, mesmo em frases longas. Isso ajuda muito a processar a linguagem natural que a gente encontra nos documentos do cartório, que às vezes é complexa, né? Faz sentido. Ajuda a entender a estrutura da linguagem. Mas o funcionamento básico ainda é prever a próxima palavra mais provável, certo? Não é uma compreensão real do conteúdo. Exatamente. E é daí que vem algumas limitações cruciais que o curso aponta. Por exemplo, a IA pode gerar informações erradas, as tais alucinações. Alucinações? É, porque ela é otimizada para gerar texto que parece correto, que soa bem, mas não necessariamente é factual, entende? Ela também não cita fontes diretamente e pode acabar refletindo vieses que estavam lá nos dados de treinamento. É bem diferente de um buscador como o Google, então. O curso bate nessa tecla. Bate, sim. O Google te dá links para informação que já existe. O Chat GPT gera um conteúdo novo, baseado no que você pede, no prompt.
E o curso menciona a evolução, né? GPT 3.5, GPT 4 e agora o GPT 4o, que já entende até imagens. Isso, essa capacidade multimodal. As versões mais novas geralmente têm um raciocínio melhor, são mais criativas, lidam com mais contexto. E para usar bem tudo isso, a chave é o prompt, a instrução que a gente dá para IA. Fundamental. A qualidade da resposta depende diretamente da qualidade do prompt. Um bom prompt, segundo o material, precisa dar contexto claro, a instrução tem que ser precisa. Pode até definir uma persona, tipo, haja como especialista em direito imobiliário. Exato. E especificar o formato que você quer na resposta. O curso até sugere atividades práticas para isso. Tipo, comparar a resposta para um prompt vago, tipo, explique o que é um cartório, com um prompt bem detalhado. Isso. A diferença na utilidade da resposta fica bem clara. Outra atividade que eles propõem é interessante: comparar o Google e o ChatGPT para buscar informação factual e atualizada. Ah, tipo o valor do CUB? Ou uma norma recente da corregedoria? Exatamente. Aí fica evidente a limitação do ChatGPT para dados em tempo real e principalmente a necessidade de sempre validar informação. Mostra que são ferramentas com propósitos diferentes. Ok, entendemos a base, as nuances. Agora, como isso se aplica lá no dia a dia do cartório? O material do curso detalha usos práticos, né? Começando pela ajuda na redação de documentos. Sim, mas olha, o curso é muito enfático. É sempre um ponto de partida, um rascunho inicial. O ChatGPT pode ajudar a gerar um esboço de cláusula, sabe? Descrição de imóvel, quitação, ou a estrutura de um ato, uma doação, permuta. Até adaptar a linguagem, talvez. Simplificar para um cliente ou deixar mais formal. Pode ajudar nisso também. Mas, de novo, é sempre um rascunho. A revisão, a adaptação para o caso específico, a validação legal e a responsabilidade final, claro, é totalmente humana. Não dá para fugir disso. Eu imagino que a tentação de só usar o texto gerado para acelerar seja grande. Pois é, mas o curso coloca muitas barreiras. Eles até contrastam um prompt ruim, tipo faça uma minuta, com um prompt bom, bem detalhado, com dados fictícios, que gera algo mais útil, mas ainda assim um rascunho. Fico pensando, será que o uso constante, mesmo para rascunhos, não pode acabar prejudicando o aprendizado dos escreventes mais novos? A habilidade de redigir do zero? É uma preocupação válida, sim. Embora o material não detalhe isso como foco principal, está implícito na ênfase na supervisão e na responsabilidade humana. A ideia parece ser usar a IA para aumentar a capacidade, não para substituir ou atrofiar. Entendi. É um assistente, não um substituto. E, além da redação, o que mais? Análise de textos? Sim, outra aplicação é no suporte à análise de textos longos. Pensa numa matrícula enorme ou numa decisão judicial. A IA pode ajudar a fazer um resumo rápido ou extrair informações específicas. Desde que com dados anonimizados, né? Como o curso reforça sempre. Extrair nomes fictícios, CPFs fictícios, valores. Exatamente. Ou até pedir para explicar um termo técnico, um jargão jurídico. Mas, de novo, a interpretação final, entender as implicações legais daquilo, isso continua sendo do profissional. A análise crítica não pode ser delegada. De forma alguma. A IA identifica padrões, resume, mas a aplicação no contexto exige o conhecimento humano. O curso também menciona um potencial no apoio à organização de documentos digitalizados, depois que passaram pelo OCR, sabe? Ajudar a classificar, tipo, isso é uma matrícula, isso é uma escritura, ou sugerir palavra-chave para busca. Isso. Mas, claro, depende muito da qualidade da digitalização e do OCR. A IA pode errar nessa classificação também. E para pesquisar leis, normas, serve? Aí o curso acende um alerta vermelho, assim, bem grande. A IA pode até dar uma ideia geral sobre um conceito legal, mas o conhecimento dela não é atualizado em tempo real. Pode ter erro, pode estar desatualizado, principalmente norma que muda toda hora. Então, para pesquisa jurídica, a regra é clara. Claríssima. Sempre confirmar tudo em fontes oficiais. Leis, provimentos, código de normas. Usar a IA para isso sem checar é um risco inaceitável no cartório. A segurança jurídica vem primeiro. Totalmente compreensível. E na comunicação? E-mails, atendimento, tem espaço?
muita cautela e supervisão. O curso sugere usar para rascunhar comunicações padrão, tipo e-mails internos, avisos, sempre com dados fictícios, claro. Tradução simples, talvez? Sim, para termos ou frases curtas, mas com revisão obrigatória. Poderia ajudar a montar uma base de conhecimento interna, um FAQ, mas tudo tem que ser validado internamente antes. E a regra de ouro para comunicação? Nenhuma comunicação oficial, principalmente com o cliente, sobre caso concreto, deve sair direto da IA sem revisão e aprovação humana. O risco de erro ou de um tom inadequado é muito alto. As atividades práticas que você mencionou, como analisar uma resposta da IA para um cliente ou reescrever, devem focar nisso, né? Internalizar essa necessidade de supervisão. Exatamente. Fica claro que o potencial existe, mas é cercado de sis. Isso nos leva direto para o ponto talvez mais crítico de todos: ética, LGPD e o uso responsável. O pilar de tudo, imagino. Com certeza. O módulo sobre isso começa com princípios éticos básicos: usar IA para o bem, evitar danos, garantir a responsabilidade humana, transparência, buscar equidade, proteger a privacidade. E daí parte para as boas práticas no uso do ChatGPT público, certo? Qual a regra número 1, aquela que mais repetem? Sem a menor dúvida. Nunca, jamais inserir dados pessoais reais de clientes, nome, CPF, RG, endereço, nada. Ou informações confidenciais do cartório na plataforma pública. Só dados fictícios ou anonimizados. Exclusivamente. E junto com isso, a obrigação de verificar tudo o que a IA gera, especialmente informação legal ou normativa. Confrontar com fontes oficiais, usar o próprio conhecimento técnico, confiar cegamente, nem pensar. É tratar a IA como um assistente para gerar rascunhos, ideias, mas nunca como a palavra final. Entender que ela tem limitações, que o conhecimento dela não é atualizado e pode ser impreciso. Perfeito. E aí o curso entra pesado na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Explica o que é dado pessoal sensível e a implicação direta de usar essas IAs públicas. Que seria? Se você coloca um prompt com dados pessoais reais, você está, na prática, compartilhando esses dados com a empresa dona da IA, tipo a OpenAI. E esse compartilhamento é um tratamento de dados, que precisa de uma base legal, pela LGPD, certo? O que parece complicado no contexto do cartório com sigilo e tudo mais. Exatamente. O curso argumenta que isso violaria vários princípios da LGPD. Primeiro, falta base legal clara para esse compartilhamento. Segundo, tem desvio de finalidade, porque os dados não foram coletados para isso. Viola também a necessidade, né? Porque dados fictícios resolveriam. Justamente. E ainda cria um risco à segurança, enviando dados para fora. A consequência prática é direta e muito clara no curso. A única forma segura e compatível com o LGPD é não inserir dados pessoais ou confidenciais nessas IAs públicas. Ponto final. O risco legal e de reputação seria enorme para o cartório, e a responsabilidade é toda dele, como controlador dos dados. Sim, o curso até menciona a importância de consultar o encarregado de proteção de dados, o DPO, e de ter procedimentos para caso algo dê errado, um incidente. As atividades práticas ajudam a fixar isso, analisando prompts para achar riscos de LGPD. Fica bem claro que a lei e a ética não são opcionais aqui. São a condição para sequer pensar em usar a ferramenta. São a base de tudo. E, para fechar o ciclo, como o curso garante que o pessoal absorveu essa mensagem toda? Aí entra a avaliação final que vocês analisaram. E isso, o modelo que eles propõem combina duas coisas: um questionário objetivo de múltipla escolha, com um peso maior, e um estudo de caso prático, dissertativo, com um peso menor, mas ainda importante. O questionário deve cobrir os conceitos, né? IA, ChatGPT, aplicações, limites e, claro, LGPD, ética. Exato. E o estudo de caso é onde a borracha encontra a estrada, digamos assim. Como funciona esse estudo de caso? Ele apresenta um cenário realista do cartório, o exemplo que o material dá é de um escrevente pensando em colar uma matrícula inteira, com dados reais, no ChatGPT público para fazer um resumo rápido. Ah, um cenário bem plausível de acontecer, infelizmente. Pois é. Aí o participante tem que identificar os riscos LGPD, quebra de sigilo, segurança jurídica, explicar por que aquilo está errado, propor a ação correta. Que seria
anonimizar tudo, ou fazer manualmente, ou usar uma ferramenta interna segura se existir. Exatamente. E justificar a resposta com base no que aprendeu no curso. Isso força a pessoa a aplicar o conhecimento sobre o uso responsável na prática. Então a avaliação não é só decoreba. Ela mede principalmente a capacidade de aplicar as regras de segurança e ética no dia a dia. Precisamente. Para ser aprovado, tem que fazer as atividades e tirar a nota mínima nessa avaliação combinada. O certificado que eles emitem depois reforça isso, o objetivo de capacitar para o uso consciente, ético e eficiente. A avaliação espelha a mensagem central do curso, então. A ferramenta só vale a pena se usada com responsabilidade total. Fazendo um resumo da nossa análise desses materiais, fica claro, a IA, tipo ChatGPT, tem sim um potencial de apoio, pode otimizar tarefas no cartório, mas a implementação exige uma cautela enorme. A supervisão humana constante, a validação rigorosa de tudo, especialmente o que for jurídico ou normativo, e o respeito absoluto à ética e à LGPD são inegociáveis. E aquela regra de ouro que permeia tudo, proibição total de colocar dado pessoal ou confidencial em plataforma pública de IA. Não tem meio termo. A avaliação do curso, focada nesses limites práticos, mostra que o objetivo não é formar especialistas em programar IA, mas sim usuários conscientes dos riscos e das responsabilidades enormes que vêm junto com o uso dessa tecnologia no contexto específico do cartório. Exatamente. E olhando um pouco para frente, agora com IAs como o GPT-4o, que entendem imagens, áudio, isso adiciona uma camada nova de complexidade, né? Fica aqui uma reflexão para a gente terminar. É verdade. À medida que a IA avança para além do texto, quais serão os próximos desafios e oportunidades para os cartórios? Como eles vão se preparar para integrar, sei lá, análise de plantas, talvez transcrição de áudio de alguma forma, sem comprometer a segurança jurídica? E a fé pública, a proteção de dados, que são os pilares da atividade, né? Pilares absolutos. Que novas discussões sobre ética, sobre procedimentos internos e principalmente sobre formação contínua vão ser necessárias para navegar nesse futuro tecnológico. Como garantir que essa navegação seria segura e, de fato, benéfica para a sociedade e para a função essencial que os cartórios cumprem? São questões fundamentais, né? Para um setor que vive nesse equilíbrio constante entre tradição, segurança e a necessidade de inovar, um desafio e tanto.